Bom, nosso irmão dizia uma coisa muito importante, que o anúncio da palavra, ela deve nos trazer a paz no coração. E realmente, nós podemos nos perguntar, mas o que pode nos trazer a paz? Nós sabemos na Sagrada Escritura que apenas um só pode nos dar a paz, e é Jesus, que é o Rei da Paz. Mas muitas vezes nós não estamos com o coração preparado para acolher esse Jesus que vem para nos dar a paz. Basta muitas vezes olhar as situações concretas da nossa vida. Às vezes nós estamos tranquilos, estamos com a paz, tudo está caminhando bem. De repente acontece alguma coisa. Ou vem uma notícia má, ou nos acontece alguma coisa de imprevisto, no trabalho, ou no estudo, ou na família, que vem aquilo de imediato e rouba a paz do nosso coração. E diante disso, o que fazer? Nós estávamos com paz, depois perdemos a paz. E Nossa Senhora Rainha da Paz, em Medjugorje, ela vem nos dizer uma coisa muito importante, que só há uma coisa capaz de trazer a paz do nosso coração. Isso se chama a oração. Porque a oração é esse encontro profundo da nossa alma com o Senhor. A oração, ela nos leva a uma entrega, a um despojamento. Quando nós estamos, por exemplo, numa situação complicada, difícil, que nos leva a perder a paz, se torna às vezes difícil até rezar. Porque vem aquela tribulação no coração, vem aquela angústia profunda, às vezes aquela dor no peito, que nos tira da presença do Senhor. Mas, nesse momento, como devemos rezar? Qual deve ser a nossa oração? E aí entra a sabedoria da Igreja. A Igreja diz que há 3 métodos de oração, que devem levar apenas a um, que é o encontro do Senhor. A Igreja nos diz no Catecismo que existe a oração. A gente deve abaixar um pouco mais o som, que está dando muito eco. A oração vocal, depois há a oração meditativa e depois vem a oração contemplativa. A oração vocal é aquela oração que nós devemos exprimir com as nossas palavras aquilo que estamos vivendo. Ou seja, apresentar ao Senhor com as palavras o que está no nosso coração, para criar uma intimidade com o Senhor. Porque a oração, ela caminha apenas para esse único fio, que é unir a nossa alma ao coração de Deus. Depois que nós colocamos tudo, falamos tudo ao Senhor, tudo que há no nosso coração, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas angústias, o nosso sofrimento, as nossas esperanças, a nossa alegria, nós devemos passar por um outro estágio, que é a oração meditativa, que os padres da Igreja, isso desde o século II, transformavam essa palavra dizendo que é a oração de escuta. Parar e escutar o que o Senhor quer me dizer. Porque com tudo que acontece na nossa vida, com as situações concretas da nossa vida, Deus permite para nos dizer algo. E em cada situação nós não devemos perguntar: ah, Senhor, mas o porquê disso? Ah, Senhor, mas o que o Senhor quer me dizer com isso? Nós devemos falar: Senhor, diante dessa situação concreta, onde o Senhor quer me conduzir? De um modo especial, Senhor, o que o Senhor me deseja me dizer com isso que está acontecendo que eu não entendo? E aí parar e escutar. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, há um versículo muito bonito, uma história muito bonita, que mostra Jesus, que ele vendo que o seu fim estava iminente, ou seja, que ele que veio para anunciar a palavra, ser um anunciador, ele que era a própria palavra do Pai, porque como está no livro de João, em arché, em hologos, desde o princípio,
O Verbo estava com Deus. O Verbo, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que se encarnou no homem Jesus, ele veio para anunciar a palavra. Mas diante do anúncio da palavra, o homem ele é sempre livre. Porque Deus deu o livre-arbítrio, a liberdade. O homem é sempre livre de ele dar adesão ao anúncio da palavra ou renegar. Se ele dá adesão ao anúncio da palavra, ele se torna um outro Cristo. Que veio para anunciar, para escutar e para viver a palavra do Pai. Agora, se ele nega a palavra anunciada, ele está da parte de Satanás, que é aquele que luta contra a palavra de Deus. Tanto que muitas vezes nós, quando pensamos, por exemplo, na luta entre os espíritos bons e os espíritos do mal, como nós pensamos que é esta luta? Nós até vemos uma figura, numa metáfora, vamos dizer assim, uma figura com a imagem de São Miguel Arcanjo, que está com a espada para matar Satanás que está nos seus pés. Mas será que essa luta espiritual é realmente assim? São Paulo ele vai dizer que há uma luta das potestades deste mundo, dos espíritos do Senhor, os anjos, contra os espíritos do mal, Satanás e seu exército. E nós nos perguntamos como acontece esta luta, que nós não vemos, mas nós sentimos concretamente na nossa vida. Nós tantas vezes percebemos que quando estamos buscando fazer até a obra do Senhor, ou até levar a palavra àquele que precisa na nossa família, ou dar testemunho, nós percebemos quanta influência negativa de fora vem ao nosso encontro. É normal muitas vezes nós fazendo o bem, às vezes nos darmos totalmente para fazer o bem, uma missão dentro da igreja, algo bom, e de repente nós percebemos que no dia seguinte nós não conseguimos nem levantar da cama com o corpo inteiro doendo, ou acontece alguma coisa que vem roubar a paz do nosso coração. Mas o que é isto? Isto faz parte da luta. A luta que nossos olhos não vê, mas nós sentimos. E quando nós estudamos demonologia, que é o estudo sobre os demônios, nós vemos algo muito importante. Que no início da criação, quando Deus criou todas as coisas, Deus, ele fez o homem para um fim, a santidade. Para o homem caminhar na santidade, ou seja, caminhar deixando que aquela imagem de Deus impressa em si, ela fosse efetuada, fosse realizada. Mas a um certo momento, nesse grande projeto infinito de Deus, da criação, Deus ele já viu, dando o livre-arbítrio para o homem, a possibilidade do homem cair em pecado. Ou seja, com o seu livre-arbítrio, negar o projeto de amor que o Pai colocou no seu coração. Então, diante disto, o próprio Senhor, ele falou: eis que eu venho, ó Pai, para fazer a sua vontade. Ele pensou já na encarnação da sua palavra, que é o Filho, Jesus, que, como diz o Evangelho, estava presente na criação. E quando houve esta possibilidade da encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, o homem Jesus, o Cristo de Deus, o demônio, que era o maior anjo do Senhor, Satanás, Lúcifer, o anjo da luz, ele se rebelou contra Deus. E ele falou: diante de um homem eu não me prostro. Diante de um homem eu não me prostro. Porque eu sou o puro Espírito. Eu sou o maior anjo do reino de Deus. E eu não adoro um Deus feito carne, numa matéria inferior à que eu sou. Porque eu sou puro Espírito.
E aí surgiu a grande divisão do reino. Onde naquele momento, Satanás, Lúcifer, ele negando adorar a Deus que iria se fazer carne, que já estava no projeto de Deus, a encarnação, ele negando viver esta adoração de Jesus, ele caiu. Ele se rebelou contra Deus. Ele não quis prestar o culto de adoração. E aí surge a luta espiritual. Porque quando nós falamos dessa luta espiritual, pensamos que os anjos estão lá, como uma luta de boxe. Um vendo no outro, um defende, outro vai. Mas não é esta a luta espiritual. Não é como dizia uma vez um jovem da Renovação Carismática para mim, que ele me dizia: Padre, quando eu estou pregando e de repente é uma manifestação, eu vou lá, imponho as mãos e peço para São Miguel vir com a espada e cortar a cabeça do demônio. Eu falei: meu filho, você precisa estudar teologia. Porque a luta espiritual não é cortar a cabeça do demônio. Isso é uma imagem para mostrar que é uma luta. A luta espiritual ou é a alma dá adoração a Deus, ou ela nega a Deus com adoração. Ela blasfema. Os anjos de Deus, numa luta espiritual, eles adoram, eles bendizem o nome do Senhor, eles louvam o nome do Senhor. Por isso que é tão importante o louvor, a adoração, porque é o momento onde a nossa alma ela se dobra diante de Deus, ela presta o verdadeiro culto, reconhecendo que ela não é nada. E nem as suas palavras são nada, mas ela está ali diante do seu Senhor, adorando com a sua vida, com as suas palavras, como a expressão do que ela possui no seu interior. Agora os anjos de Satanás, eles não prestam adoração, eles blasfemam o nome do Senhor. Eles não prestam culto, eles maldizem a Deus. Eles maldizem a Deus. Por isso que Tiago vai dizer que nenhuma palavra má saia da vossa boca. Porque se uma palavra má sai da nossa boca, nós estamos fazendo o papel de Satanás, maldizendo. Da nossa boca só devem sair palavras de bênçãos, até para os nossos inimigos, até para aqueles que fazem o mal para nós. Nós devemos bendizer a vida dessas pessoas. Bendizer. Então essa luta espiritual que acontece é uma luta onde os anjos de Deus adoram, bendizem o nome do Senhor, e os anjos de Satanás maldizem o nome do Senhor. É, na verdade, uma luta intelectual. É uma luta intelectual. Onde os anjos procuram de todas as maneiras justificarem a encarnação do Verbo no homem Jesus, a encarnação da palavra no homem Jesus, e os anjos de Satanás buscam maldizer esta encarnação. E é o que nós percebemos ao nosso redor, que nos leva, muitas vezes, a sentir tantas essas influências má, tantas coisas que acontecem. Mas diante disso, a igreja nos ensina: orai, orai sem cessar. E esta oração deve ser, como eu disse primeiro, uma oração que exprima aquilo que é na nossa vida, aquilo que estamos vivendo e sentindo. E como há no Evangelho de Marcos, que eu fiz essa abertura para explicar isso, mas o Evangelho de Marcos diz que Jesus, vendo que o seu fim estava iminente, porque o homem não acolhia a palavra e maldizia o nome, maldizia o Senhor como um blasfemo, como um hipócrita, como um louco, que era na verdade Satanás que maldizia naqueles homens, o homem Jesus. Jesus ele vê a necessidade de pegar os seus que estavam com ele, mais de perto, e enviá-los em missão, para que eles desde já pudessem experimentar na sua vida a missão do Senhor, que eles iriam dar continuidade. E assim Jesus, ele vendo a necessidade de continuar a sua missão, ele funda
a igreja. Dá a Pedro o poder de ligar e desligar. E os apóstolos, os discípulos, eles vão em missão, de 2 a 2, para pregar no nome de Jesus, para curar no nome de Jesus, para libertar os endemoniados, para levar a paz. E é interessante, depois de 1 ano, eles voltam para Jesus. Isso é capítulo Marcos 6, antes da multiplicação dos pães. Eles voltam para Jesus. E eles voltando para Jesus, Jesus olha o coração deles. E vê que eles tinham necessidade de falar. Necessidade de abrir aquilo que eles estavam vivendo. Que Jesus é um bom psicólogo. Muitas vezes eu falo, se a pessoa reza, e reza com o coração, não precisa de psicólogo. Porque o Senhor Jesus é o maior psicólogo. Eu já peguei casos, mostrei pessoas que fizeram 7, 8 anos de terapia com o psicólogo. Eu falava assim, mas qual que é teu problema? Ah, padre, meu problema é isso, eu tenho isso. E eu falava para ela assim, mas como resolver isso? Não sei, padre. Ou seja, 7, 8 anos, não adiantou nada. Só adiantou ela saber qual que é o problema dela. Mas isso não precisa de um psicólogo para dizer qual que é o problema de uma pessoa. Basta eu olhar para o meu coração, eu sei qual é o problema e o que deve mudar na minha vida. E depois, com oração, com direção espiritual, 2, 3, 5, 6 meses, o Senhor Jesus cura. Mas Jesus vem desse coração dos discípulos, cheio de coisa, como nós quando vamos viajar. A gente vai com uma mochilinha nas costas. E quando a gente volta, a gente vem com essa mochilinha também. E muitas vezes cheias de tantas coisas. Imagina essa mochilinha dos discípulos, que era 1 ano longe de Jesus, em missão. Quantas tristezas tinha naquele coração. Porque quantos lugares que eles foram, que os demônios também não saíram do corpo das pessoas? Quantos lugares que eles foram que não acolheram a palavra que eles foram anunciar? Quanta frustração, mas ao mesmo tempo também quanta alegria de ver os demônios que obedeciam, de ver as pessoas que acolhiam. Porque havia os dois extremos. E Jesus diz para eles, vamos para um lugar à parte. Jesus chama esses discípulos a um lugar à parte, porque Jesus tem a necessidade de escutá-los. Para que eles falem tudo aquilo que estava no seu coração. Porque metade da nossa cura é abrir o nosso coração e jogar para fora o que tem dentro dele. Eu sempre digo, você quer começar uma oração verdadeira? Eu sempre digo que os retirantes vão fazer 1 semana de deserto comigo, em silêncio. Absoluto, rezando a sua vida. Eu falo, vocês querem começar uma oração verdadeira? Pega o vosso coração hoje. Isso se você tem coragem. Porque precisa de muita coragem para fazer isso. Eu falo, pega o vosso coração, imagine você com o coração nas tuas mãos. Imagine abrindo um zíper no coração. E tirando cada coisa que tem dentro dele. Cada coisa, de modo singular. Porque é fácil a gente rezar, Senhor, te apresentamos nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa alegria. Mas quais são as tuas dores? Quais são as tuas alegrias? Qual é a tua angústia? Qual é o teu problema concreto? É isso que Jesus queria escutar dos discípulos. E é por isso que Jesus chamou eles para um lugar à parte. Então nós devemos pegar o nosso coração e abrir. E tirar cada coisa e falar, Senhor, olha, dentro do meu coração tem isso. Que eu não consigo resolver já faz 1, 2, 3 anos. Olha, Senhor, eu tenho essa interrogação para que eu carrego dentro de mim e até hoje eu não tenho resposta. Olha, Senhor, tem isso daqui que está me fazendo sofrer muito. E colocar para Jesus. Apresentar para Jesus. E uma vez que nós apresentamos, passa para o segundo estágio. Isso vai tempo. Às vezes as pessoas fazem o retiro comigo deserto, fica um dia para poder esvaziar o coração. E depois chega e fala, padre, olha,
hoje eu fiquei o dia inteiro na capela em oração e eu ainda não consegui colocar tudo que tem no meu coração para fora. Porque nós muitas vezes a gente é super-homem e super-mulher, que vai jogando e socando as coisas dentro do nosso coração. Como se fosse um pilão no nosso coração. E sabe o que acontece depois? Cai numa depressão profunda, cai numa angústia profunda e que não sabe mais o que vai fazer da vida. Porque nós não somos uma panela de pressão. Nós devemos falar, abrir o nosso coração. E se abre para Jesus o coração. E por isso que a igreja também coloca a figura do padre espiritual, que cada batizado deveria ter o seu padre espiritual. Um padre para poder falar da sua vida, aquilo que está vivendo, aquilo que está sentindo, e para poder ter uma orientação. Olha, padre, eu estou pensando de fazer isso. Eu estou querendo tomar essa decisão. Padre, o que o senhor pensa disso? Eu que sou padre, tenho o meu padre espiritual, que uma vez por mês eu vou, converso com ele, abro o meu coração, abro a minha vida e falo, olha, eu quero tomar, esse mês eu estou precisando fazer isso, esse mês eu passei por isso, o que o senhor pensa? E é interessante que muitas vezes aquilo que eu pensei que ia fazer, ou aquilo que ele também queria, muda totalmente, porque entre a minha vontade e a vontade dele, aparece a vontade do Senhor, que se manifesta pela direção espiritual. Isso que dá bases e nos ajuda a caminhar. E Jesus, então, depois que nós fazemos esse estágio de apresentar tudo, o Senhor, Ele quer que nós paremos. E não nos agitemos com as coisas. Porque nós não somos um barco que vai à deriva. Nós devemos ter o Senhor como o mestre, aquele que está como que chama o volante do barco? O timão, o leme, em nossas mãos. Nós devemos ser que tem o Senhor, o timão do nosso barco nas suas mãos. E para isso devemos nos abandonar. Abandonar a nossa vida. E se abandona a vida concretamente, não na mão de Deus, porque é fácil eu falar assim, Senhor, eu abandono minha vida nas tuas mãos, depois eu faço aquilo que eu quero. Agora, concretamente, você abandona a tua vida, você coloca a tua vida na mão de um outro homem. Que você possa confiar, que você saiba que é um homem de oração e que possa te conduzir. Aí sim, a tua vida toma uma dinâmica diferente. E eu falo isso por quê? Porque muitas vezes a figura do padre espiritual se perdeu. Uma, porque muitos padres, e se eu falo porque eu sou padre, eu vejo a realidade, não têm a capacidade de guiar as almas. Como uma vez veio uma moça para mim, eu falava sobre a direção espiritual, e eu falava, procura teu pároco e pede para ele ser o teu diretor espiritual para poder te guiar. E ela falou, eu já fiz isso, padre. Que ela percorria 70 quilômetros para fazer a direção comigo. E até hoje ela percorre. E daí eu falei, mas por que você não procura teu pároco? Ela falou, padre, eu já procurei. Mas sabe o que ele me falou? Eu não posso ser teu diretor espiritual. Eu não sou o diretor espiritual nem de mim mesmo, nem a minha vida eu sei guiar, quanto mais a tua. E ela veio abismada com aquilo. E eu falei, olha minha filha, pelo menos ele foi sincero. Falou aquilo que é. Ele não consegue guiar nem a dele, quanto mais a tua. Então ele fez bem de falar a verdade. Porque senão tua vida arruína. Agora, o Senhor, Ele nos chama para depois de aberto o coração, colocar tudo para fora, passar pelo segundo estágio, a escuta. Escutar o que Deus quer me dizer. Escutar. Porque tudo que acontece na nossa vida, já diz o apóstolo, acontece para o nosso bem. Porque Deus quer nos dizer algo. E até do mal que acontece na nossa vida, a causa dessa luta espiritual, Deus tira um algo maior. Se nós abandonamos a nossa vida nas mãos deles. Se nós buscamos extrair dali a vontade dele. E como nós podemos escutar a voz de Deus? Porque muitas vezes as pessoas falam, padre, eu não consigo escutar o que Deus está me dizendo, o que Deus quer me dizer.
Eu falo simplesmente, você não escuta porque você não para escutar. Porque é fácil estarmos na dispersão, na agitação, até na oração. Quantas pessoas que rezam, louvam, mas não fazem 1 minuto de silêncio depois do louvor para escutar o que Deus quer dizer. Até o louvor, aquela aclamação, aquela agitação, que é uma agitação boa, vamos dizer. Porque leva a nossa alma ao louvor, mas se eu fico só ali, aquilo não vai me dizer nada. Porque é necessário, depois desse grande louvor, desta grande adoração, parar e silenciar. Para que seja depois o Espírito a louvar dentro de nós e a falar no nosso coração. E Deus, Ele não fala no barulho. Deus, Ele fala num coração que quer escutá-lo. Como o profeta Samuel. Se lembra a passagem de Samuel, do chamado de Samuel? Samuel estava na casa de Eli, no templo, ao lado onde estava a arca, o templo santo do Senhor, e nisso Samuel, ele escuta uma voz no silêncio da noite, que dizia, Samuel, Samuel. Ele se levanta imediatamente, mostrando aquela disposição em obedecer, em seguir, vai até o quarto de Eli e diz, mas Eli, tu me chamastes? Não, não te chamei, volta a dormir. Ele volta a dormir, mais tarde escuta, Samuel, Samuel. Ele volta de novo a Eli, me chamastes, o que queres de mim? Não, volta a dormir, não te chamei. E pela terceira vez, Samuel, Samuel. Ele volta a Eli e ele cai em si, o sacerdote. E é interessante notar que Deus não chamou o sacerdote. Deus chamou o menino. E ele cai em si e diz, não sou eu que te chamo. Mas se ouvires mais uma vez essa voz é do Senhor. E diga, fala, Senhor, que teu servo escuta. E o menino volta a dormir. E pela quarta vez, ele escuta a voz. Samuel, Samuel. Ele levanta prontamente e diz, fala, Senhor, que teu servo escuta. E diz a palavra, e Deus falou com Samuel. E deu até uma profecia para Samuel contra a família de Eli, o sacerdote. Esta é a verdadeira escuta. No silêncio. Ao profeta Oséias, no capítulo 2, o Senhor chama Oséias no deserto e diz, eu, o Senhor, teu Deus, te conduzirei ao deserto e ali falarei ao teu coração. No deserto não se tem nada. No deserto se tem areia, sol quente, cansaço de caminhar. E quantas vezes a nossa vida é um deserto, onde a gente está caminhando e parece que não chega em lugar nenhum. Quando a gente está caminhando, vem o sol quente e nos cansa. Não temos vontade mais de caminhar. Não temos nenhuma palavra. O nosso coração se encontra nas trevas. Mas neste deserto, o Senhor quer nos falar. E falar não qualquer palavra, quer falar a sua palavra. Falar ao nosso coração, não aos nossos ouvidos. Porque de coisa que escutamos tantas palavras. Agora Deus, Ele fala no coração, mas no silêncio. No silêncio. Não na euforia, naquele grande louvor. Tudo isso é importante. Até o grande louvor. Mas Ele fala no silêncio.
Todas as vezes que o Senhor, Ele quis falar a um profeta, isso é bíblico, não é coisa da minha cabeça que eu estou falando. O Senhor conduziu ao deserto. Símbolo, imagem do silêncio, da austeridade. Da austeridade. Por isso que a igreja coloca o jejum, o sacrifício, a penitência, nos momentos fortes. Para poder a nossa alma se unir mais ao Senhor e escutar a sua voz. Mas a gente fala de jejum, penitência e sacrifício, quem quer fazer? Depois se vê o resultado. Muitas pessoas perdidas. Isso dentro da própria igreja. Dentro dos nossos próprios grupos de oração. Por quê? Porque não deixaram o sacrifício de lado. Sendo que a própria palavra sacrifício, ela vem do latim. Sacrum facere. Fazer sagrado. Fazer algo que me custa, algo sagrado, que me leve à união divina, à união com o Senhor. Para escutar a sua palavra, escutar aquilo que Ele deseja de mim. Para ter uma direção concreta na minha vida. Escutar. E escutar também em latim não significa apenas ouvir. Significa colocar o nosso ouvido no peito do Senhor. Escutar significa audire. Audire em latim. Escutar com o coração, que é diferente. O apóstolo João, na última ceia, o apóstolo que mais amava, diz o Evangelho, colocou o seu ouvido, reclinou a sua cabeça ao coração do Senhor. Para mostrar que naquele momento era o seu coração unido ao coração do Senhor. Para prescrutar o coração do Senhor. E ali extrair a vontade, extrair o sentimento de Cristo. Mas será que a nossa oração ela busca realmente mergulhar no sentimento de Cristo? Mergulhar no coração de Jesus? E ali extrair algo para o nosso coração? Esta é a oração profunda. E uma passagem muito bonita que eu quero meditar com vocês, depois dessa explanação sobre a oração, é a passagem, se vocês têm a Sagrada Escritura, João, capítulo 19, versículo 25 a 27. João, capítulo 19, versículo 25 a 27. Eu vou ler a tradução que eu tenho da Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução mais fiel ao grego e ao hebraico do que as outras Bíblias. Então eu prefiro usar essa tradução porque ela tem um peso muito diferente. Mas vocês podem ver na Bíblia de vocês. Agora eu aconselho que aqueles que quiserem aprofundar mais na palavra de Deus, que Deus também fala por meio da sua palavra, comprem uma Bíblia mais séria em termos de tradução. Eu, para mim rezar, eu rezo com a Bíblia da Ave Maria. É uma Bíblia para mim orar. Agora, para mim estudar a palavra, eu uso a Bíblia de Jerusalém ou a Peregrino. Agora, essas outras Bíblias, Canção Nova, Pastoral, pode pegar no mesmo saco e jogar fora. A tradução é um lixo. Não serve. Porque nem no sentido bíblico e nem teológico. Até a própria Bíblia da Pastoral, ela não diz pecado. Ela diz um erro. Sendo que é totalmente diferente. Errar de pecar. Então, cria uma mentalidade que é fora da mentalidade bíblica e teológica da igreja. Então vamos ler essa passagem. João 19, versículos 25 a 27. Perto da cruz de Jesus,
permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E a partir desta hora, o discípulo recebeu Maria em sua casa. Com esta passagem, ela diz muito sobre a oração. Nós falamos sobre a oração vocal e sobre a oração de escuta. Tanto a oração vocal quanto a oração de escuta, ela nos deve levar ao que Nossa Senhora em Medjugorje diz, a oração do coração. A oração profunda, a oração de entrega, onde a nossa vida está totalmente colocada no coração e nas mãos de Deus. E esta passagem nos ensina esta entrega. Vamos ver passo a passo isto. Maria, aos pés da cruz, se torna então a maior oração do coração. A última lição que Jesus deu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aos 12, foi a oração do coração, no Getsêmani, onde ele, buscando a vontade do Pai, buscando encarnar naquele momento, na sua vida, a vontade total do Pai, ele suou sangue. De tão profunda que foi a sua oração, de tão verdadeira que foi a sua oração, que ele quis apenas uma coisa, a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, ele se entregou totalmente a tal ponto e lutou também para aceitar esta vontade na sua humanidade, que ele suou sangue, a dor profunda, a manifestação plena que estava se cumprindo em sua vida. Já um símbolo do que ele ia viver, a paixão, o derramamento do seu sangue. Assim Jesus, ele busca encarnar a vontade do Pai. Agora Maria vive um outro Getsêmani. Ela vive agora o Getsêmani na cruz. Maria, ela se torna a mestra da oração do coração. Porque ela, por primeiro, a exemplo do seu filho Jesus, viveu a oração do coração. E assimilou a sua vontade à vontade do Pai. Quem mais do que Maria para viver plenamente a vontade do Pai? Quem mais do que Maria, abaixo de Jesus, para viver como Jesus a vontade do Pai? Ninguém. Maria, ela é mestra da oração do coração, porque ela está ali, aos pés da cruz, abaixo da cruz, vivendo a sua cruz. Porque ela está ali, crucificada com Cristo. Maria, abaixo da cruz, ela não faz nada. Ela não chora, ela não fala uma palavra, ela não grita, ela não esperneia, não faz escândalo, não se joga no chão, como às vezes eu vejo algumas mães que ficam sabendo do sofrimento de um filho, se joga no chão e começa a chorar, e chora, desesperada. Como uma mulher sem equilíbrio, como uma mulher que não reza, porque não sabe viver a cruz. Diz o Evangelho, Maria estava de pé aos pés da cruz. De pé. Porque ela via em tudo aquilo a vontade do Pai. Porque ela sabia que aquilo era o momento da redenção. Era o momento onde o seu filho, entregue na cruz, ia redimir a humanidade pecadora.
e a dar ao homem a possibilidade do seu sangue ter uma nova vida. Maria, ela está de pé. Ela só tem um desejo no seu coração: estar com o seu filho Jesus, estar com ele, viver com ele a sua dor, viver com ele o seu sacrifício. Maria está ali ajudando Jesus a morrer, a doar-se, a oferecer-se. Ela está ali com Jesus, ajudando a amar. E quando a nossa oração for esta entrega verdadeira da nossa vida, do nosso sentimento, da nossa intelectualidade ao Senhor, de um modo gratuito, despojado, dispostos a tudo, ali surge a oração verdadeira, a oração do coração. Se nós pensarmos bem, Maria não poderia estar em outro lugar naquele momento. Os discípulos abandonaram. Os apóstolos o traíram. Pedro negou 3 vezes. Um o traiu por 30 denários, 30 moedas. Os outros fugiram de medo de morrer. Mas Maria e João estavam ali, não porque ele era o mais corajoso, mas ele estava ali porque ele era o menor. Ele não oferecia perigo a ninguém. Porque a criança no mundo bíblico é um nada. É apenas um apêndice da mulher. Ele estava ali porque ele não oferecia perigo. E as outras mulheres, por quê? Para um soldado romano, uma mulher também era considerada um nada, um lixo. Era esta a mentalidade. Mas Maria estava ali, porque ali na cruz estava o seu amado, estava o seu amor. Maria, ela não poderia estar em outro lugar, mas ela está ali porque ela sabia na fé que aquela hora era a hora da redenção, a hora do amor, era a hora do sofrimento. E Maria ela tem a oração do coração, porque ela diante do seu filho e amando o seu filho na cruz, estando ali com ele, ela esquece de si mesma. Ela nem lembra o que puder acontecer com ela, o que vai acontecer depois. Ela esquece, isso ela está ali. Ela não tem uma preocupação. Estar com o seu filho, estar com o Senhor. Amar. Ajudar o seu filho a morrer. Colocando ali o seu coração. Maria, ela acredita, então, profundamente no mistério de sofrimento de seu filho. E ela quer viver com ele esse mistério da cruz até o fim. E essa é a oração do coração. A entrega total para viver o mistério da cruz até o fim. Não é negar a cruz, não é rejeitar a cruz, é vivê-la com Maria até o fim, unindo a nossa cruz, o nosso sofrimento, ao sofrimento de Cristo, que está crucificado. O Papa João Paulo II, na sua encíclica, Salvemus Dolores, ele vai dizer que o nosso sofrimento, ele se torna um sofrimento redentor se nós o vivemos em paz e unimos o nosso sofrimento ao sofrimento da cruz. Todas as pessoas que vivem o sofrimento, mas viver agitadas, viver sem paz, é um fardo pesado de carregar. Sabe por quê? Porque não aceitaram. Porque não aceitaram o sofrimento. Porque quando nós aceitamos a cruz, o sofrimento, seja o que for, e nós vivemos essa cruz, unido à cruz do Senhor, ela se torna algo redentor na minha vida. E surge no meu coração a paz.
paz. Porque a oração sincera, verdadeira, não vai compreender que ela tem o seu esforço oculto, tem tudo, e quando vem o sofrimento, a cruz, eu me desespero, eu grito, eu me rebelio contra Deus. Ou contra aqueles que me fazem mal. Isso não é viver a cruz. E Maria nos ensina isso. Maria, ela não foge diante do sofrimento. Pelo contrário, ela se oferece. Maria, ela não foge diante da cruz. Ela se oferece também na cruz. Maria, ela faz assim que o sofrimento do seu filho seja também o seu sofrimento. E essa oração do coração de Maria é uma oração de amor, que não está à procura de gratificações. Como muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e podemos cair nessa tentação de dizer: ah, Senhor, até agora eu só fiz o bem, fiz tanta coisa boa, fiz isso, fiz aquilo. E só me acontece coisa ruim. Por que me aconteceu isso? Isto é uma mentalidade protestante. É uma mentalidade protestante. Porque nós estamos negando a cruz de Cristo. Estamos vivendo a teologia da prosperidade. Que diz: ah, se eu sou bom, se eu faço bem, só me deve acontecer boa, minha vida só deve progredir. E nós esquecemos que Jesus, diz o Evangelho, passou só fazendo bem e foi crucificado. E viveu a sua cruz até o fim. E a oração de coração de Maria é a oração do coração porque ela está presente abaixo da cruz, no silêncio, no sofrimento, presente diante do seu Deus. E esta é a escola de oração que Nossa Senhora quer que nós façamos. Aos pés da cruz, Maria estava. E ela, Maria, não chega ao limite do desespero, como eu dei o exemplo daquela mãe, que diante de uma notícia, o filho se joga no chão, esperneia, chora, como uma mulher desequilibrada. Mas Maria, diante do seu sofrimento, do sofrimento do seu filho, ela se oferece, ela se imola junto com Jesus. Ela se oferece totalmente ao Pai, sabendo que o Pai daquilo iria fazer uma obra grandiosa e queria ficar diante de todos os séculos. Assim, o Calvário de Maria não é a cruz, como estava Jesus, mas é uma cruz na alma. E ali ela vive o seu Getsêmani. A paixão de Maria não foi o sangue derramado, porque ela não derramou sangue, mas foi a sua imolação total à vontade do Pai. Uma mãe desequilibrada diria: tira o meu filho da cruz e me coloque no lugar dele. Eu prefiro morrer eu do que ele. Maria não. Maria, ela se une totalmente e apenas ama. No sofrimento interior da sua alma, vive a sua paixão. Aquilo que Deus pedia para ela naquele momento. Viver bem o seu sofrimento. No Calvário, Maria se torna uma crucificada sem cruz. Uma imolada sem derramar o sangue. Uma lacerada sem ser sido flagelada, como Jesus. Mas ela vive tudo isto no silêncio. Ela não se distrai, não se questiona, não fala com ninguém. Ela apenas ama. Ama o seu filho. E como seria bom nós aprendermos de Maria este silêncio, no sofrimento, nas provações, e dizer: mãe,
me ajuda a sofrer e amar no teu silêncio. Maria abaixo da cruz nos ensina que a oração do coração é apenas um doar-se plenamente, é oferecer-se, é imolar-se no silêncio, é amar, é fazer-se um com Cristo, para viver com Ele, para que Ele seja o centro da nossa vida. E agora nós podemos nos perguntar, se Maria, neste momento, se ajoelhasse com cada um de nós para orar, o que ela rezaria? O que ela faria? Como ela amaria o seu Filho, Jesus, conosco? Em Maria vemos que essa oração do coração é uma oração profunda, de relação, onde ela, além de se oferecer, de se imolar, de doar-se, ela está ali disposta, abaixo da cruz, não ter o olhar em si mesma, no seu sofrimento, na sua dor, mas na dor e no sofrimento do seu Filho. E ela está disposta até o fim a obedecer à vontade do Pai, a entregar a sua vida ao Pai na cruz, a entregar a sua liberdade, a viver plenamente a vontade do Pai. E aqui surge o grande mistério. Porque nós pensamos que muitas vezes, nós fazendo, gritando, agindo, salvamos o mundo. E não fazemos nada. Uma vez eu estava num retiro, que eu fui fazer um retiro, e uma freira, toda piedosa, chegou para mim e falou assim, mas padre, qual que é a tua pastoral, o que você faz como monge e tudo? Eu falei, olha, como monge eu confesso muito, guio muitas almas, principalmente jovens, e também temos o ministério da pregação. Além de celebrar a missa, e eu de modo especial conduzo o retiro de deserto para pessoas singulares, para casais, para grupos, de 8 dias em silêncio. Ele falou, que bom, padre. Então o senhor faz muita coisa e o senhor está salvando o mundo. Eu dei uma bela risada e falei, minha irmã, eu não salvo ninguém. Eu só faço o que eu tenho que fazer. O único que salva o mundo é Jesus. Daí ela ficou com a cara. Ele falou assim, mas como padre você tem que salvar, tem que libertar. Eu falei, não sou eu que faço, é Jesus. E se eu não consigo fazer, mesmo se eu tenho uma fila de confissão, que às vezes acontece, lá no nosso museu a gente tem aquela fila de 60, 70, 80 pessoas para se confessar. Chega no fim do dia, a gente não conseguiu confessar tudo. E fica a pessoa sem confessar. Não é que eu saio com escrúpulo de consciência dizendo, meu Deus, e agora eu não confessei aquele e ele vai para o inferno. Não, porque eu não sou Deus, que tenho tudo nas minhas mãos e vou salvar o mundo. Eu faço aquilo que eu consigo. Eu sou um homem. Sou padre, mas sou um homem. Sou limitado. O Senhor, Ele só quer uma coisa de nós, o que Ele quis de Maria. A obediência da sua palavra até o fim. E a entrega total. E diante das situações difíceis da nossa vida, eu quero concluir com isto. Nós não devemos agitar e correr, perder o equilíbrio. Nós devemos parar, dobrar o nosso joelho, reconhecer que não podemos fazer nada sem o Senhor. Entregar o que está no nosso coração, aquilo que está na nossa vida e falar, Senhor, eu te suplico, haja o Senhor nisto e me dá a paz para mim poder caminhar. Porque sem a tua paz, sem a tua presença em mim, eu não vivo. Esta é um caminho da oração do coração. Então, nesse momento, eu ficar de pé
E nós também podemos depois cantar uma música e fazer uma oração juntos. Senhor Jesus, quem puder ajoelhar, vamos nos ajoelhar, virados para a cruz do Senhor. Vamos nesse momento e vocês vão repetindo comigo, Senhor Jesus, neste momento, com Maria, também eu me coloco aos pés da tua cruz. Também eu, Senhor, nesse momento quero oferecer a minha vida a ti. Também eu, Senhor, quero entregar o meu coração a ti. Neste momento, Senhor, entra no meu coração. Me dá uma nova efusão do teu Espírito. E ajuda-me, Senhor, a abandonar-me em ti. A ter uma confiança plena, uma entrega total da minha liberdade, da minha vida, do meu intelecto, para que eu só possa estar contigo, aos pés da cruz, no silêncio, na adoração, unindo a minha vida, que muitas vezes é crucificada no sofrimento, na doença, na dor, para que o Senhor transforme tudo isso em paz no meu coração, na tua vontade em minha vida e para a tua maior glória. Te pedimos isso com Maria, Senhor, que esteve de pé aos pés da tua cruz, que não perdeu o equilíbrio, mas que viveu todo o sofrimento na paz. A ti, Mãe Santíssima, consagro a minha vida ao teu imaculado coração.